Graça e paz, irmãos. Nós estamos iniciando o módulo 4, né? Aqui nós estamos com o centro de treinamento na primeira igreja batista fundamentalista de Feira de Santana. É uma enorme satisfação estar junto com vocês nesse módulo e que nós possamos aprender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. Esse módulo 4 é um módulo muito importante na nossa caminhada. É um módulo que tem em torno de 160 páginas. Nós temos aqui dois assuntos principais. A pregação de mensagens bíblicas, onde a pregação expositiva vai ser mais explorada, e nós temos a segunda parte desse mesmo módulo que trata sobre o ministério pastoral. Mesmo que você não tenha o chamado para o ministério pastoral, é algo que nós devemos entender e aprender. Para aqueles que já têm um chamado, que já servem em alguma área na igreja, vão entender um pouquinho mais sobre o ministério, as funções. Trataremos também de alguns pontos negativos, inclusive a questão do esgotamento físico dos pastores. Tá? Mas nós vamos trabalhando. Peço aos irmãos que durante a semana possam ir lendo. Nós não temos pressa para terminar o módulo, mas eu tenho a certeza que os irmãos irão aprender. E aquilo que os irmãos não aprenderem na aula, ou não tiver tempo aqui na aula, ou aquele que está assistindo a aula gravada, pode enviar sua pergunta no meu número pessoal, não tem problema nenhum. Nós vamos trabalhar as dúvidas de vocês e sempre buscando trazer aquilo que a Bíblia diz. Não se preocupe, porque às vezes a gente tem medo em alguns tipos de aula ou de matérias, disciplinas, o professor trazer muita informação dele. Mas aqui na Leadership a gente sempre procura trabalhar com o texto bíblico e aquilo que o texto bíblico nos diz. Claro que nós vamos entrar agora numa área um pouco mais técnica, Nós vamos aprender como elaborar um sermão, quais são as diferenças entre os sermões. Mas muitas destas coisas que são faladas, nós temos uma referência bíblica, uma forma de explicar que a Bíblia nos dá, para que a gente possa fundamentar as técnicas que são colocadas aqui. Inclusive, nós temos exemplos de sermões expositivos aí na nossa Bíblia. Nós não vamos usar muito a palavra sermão, é uma palavra que eu uso muito por uma questão de costume, mas o nosso módulo ele vai tentar trabalhar com a palavra mensagens bíblicas. E quando tratamos de mensagens bíblicas, nós queremos dizer que aquele que está no púlpito, seja ele pastor ou um líder, ou uma líder, vai sempre pregar uma mensagem da Bíblia. Infelizmente, hoje não é tão comum nós termos pessoas no púlpito pregando mensagens expositivas. Mas os irmãos vão aprender a importância disso e o quanto é importante para a vida nossa, para a vida de quem ouve e também para a vida de quem pratica. Tá? Eu vou fazer agora um breve resumo dos 3 primeiros módulos, muito rápido. Meus irmãos passaram por 3 módulos antes de chegar aqui. E esta caminhada, ela é muito boa e precisa ser feita dessa forma para que a gente possa ir crescendo aos poucos. A primeira parte, nós trabalhamos com o módulo 1, a interpretação. Nós trabalhamos com 3 métodos, A observação, interpretação e aplicação. Sem esses 3 métodos, nós não conseguimos elaborar uma mensagem bíblica. O segundo módulo falou sobre o panorama do Antigo Testamento. Quando falamos do panorama do Antigo Testamento, os irmãos viram os 39 livros na ordem que estão, de forma panorâmica, como esse livro se apresenta, quais os assuntos, quem escreveu. Claro que existem livros que nós não sabemos quem escreveu, mas a maioria que nós sabemos são colocados, como o livro está dividido, por que está daquela forma, Um exemplo disso é o livro de Gênesis. Se a gente quer entender o livro de Gênesis, a gente precisa dividir esse livro em 2 pedaços. Capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai da criação até a Torre de Babel. Do capítulo 12 até o capítulo 50, ele vai tratar dos patriarcas e do início dessa nação
que posteriormente vai se chamar Israel. Não é? Então nós temos ali uma história contada da criação, da queda, né? Depois nós temos a expulsão do Jardim do Éden, e nós temos essa definição de homem que nós temos hoje, o homem, né, inclinado para o mal. E nós vamos ter no livro de Gênesis também a depois disso nós vamos ter o dilúvio, depois do dilúvio nós vamos ter no capítulo 12 se inicia a história de Abraão, depois Isaac, depois da Jacó, que vai ter o seu nome modificado, né, para Israel, aquele que luta com Deus, né, depois ali da luta dele no vale. Depois nós vamos ter a história de José, e aí se finaliza o livro de Gênesis. Então vocês aprenderam isso. Pastor, por que que isso é importante? Nós precisamos entender isso, para quando a gente for pregar uma mensagem expositiva, uma mensagem bíblica, a gente possa pregar em qualquer área do Gênesis, entendendo o contexto todo do Gênesis. Nós, quando pegamos um livro, ou seja ele qualquer livro, nós temos que saber que aquele livro ele tem uma forma que foi organizado. A Bíblia não é diferente. Nós temos uma organização. A Bíblia trabalha com gêneros literários, a Bíblia trabalha com textos que foram escritos, entre eles, aí no ano 1500 antes de Cristo, e nós temos o último texto que foi escrito, que é o texto do Apocalipse, provavelmente no ano 90 a 96, ali, né? Então, no final do primeiro século depois de Cristo. Então, nós temos um período de 1600 anos, e nós precisamos conhecer o contexto histórico, precisamos conhecer o povo de Israel, precisamos conhecer o mundo greco-romano, não é? Toda a história, ali nós precisamos ter um conhecimento, e também ter um conhecimento das nações, para que a gente possa interpretar corretamente os textos. É muito interessante quando nós temos esse conhecimento, porque parte disso para que a gente venha a organizar uma mensagem. Tá? No terceiro módulo, vocês viram o panorama do Novo Testamento. Então, hoje vocês já sabem interpretar um texto, vocês já conhecem os panoramas dos 66 livros da Bíblia, tem esse material na mão de vocês, está um pouco distante de mim, se não é mostrar aqui uma organização, né, que nós temos os quadros que são colocados, né, a forma como são colocados, e vocês vão percebendo que não tem nada solto na Bíblia. E na pregação de mensagens bíblicas nós vamos entender isso. Tá bom? Nós passamos aí a iniciar o módulo na página... Deixa eu só ver aqui que página é. Página 15, tá? Essa é a página 15 do nosso módulo. Nós vamos iniciar falando sobre a responsabilidade pastoral na pregação e no ensino. Antes da gente falar um pouco sobre o que é uma pregação expositiva, o primeiro tópico ele vai falar sobre a responsabilidade. Eu gostaria de tirar um pouquinho essa palavra pastoral nesse momento, porque aqui nós estamos falando não é para pastores, mas nós estamos falando para líderes. Então, é a responsabilidade como um todo daquele que vai pregar e de que vai ensinar. É importante quando nós formos pregar um texto, nós estamos ali com a função de ensinar aquele texto. Nós não estamos ali simplesmente para mostrar algo, o texto, ou para usar o texto como um pretexto para algo que eu queira dizer. Não é isso uma pregação bíblica. A pregação bíblica, ela vai pegar o texto e você vai esmiuçar o texto. Quanto mais conhecimento você tiver, mais você vai esmiuçar. E é importante dizer que também, quanto mais conhecimento você tem, mais humilde você se torna, né? Vamos ler o texto. Eu sempre trabalho com textos com a Bíblia aberta, então os irmãos precisam estar com suas Bíblias aí, façam as marcações, né? Depois eu vou dar uma dica de anotação, pegar um texto aqui para os irmãos, mostrar como mais ou menos eu trabalho. Eu trabalho com lápis de cor para marcar a Bíblia, para que a Bíblia, quando eu pegar um texto, eu saiba mais ou menos, não é, ali o que cada coisa está dizendo. Essa é uma forma que eu tenho. Tem pessoas que não gostam de escrever na Bíblia. Não tem problema. Mas se você gosta, tem esse hábito, é importante que você coloque isso em prática de uma forma organizada. 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4, diz assim:
Aos presbíteros que há entre vocês, eu, presbítero como eles, testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória que nunca perde o seu brilho. Então, o que é que Pedro está fazendo com esse texto? Pedro está aconselhando. E aqui, o autor do nosso módulo diz, né, quais são as funções primordiais de um pastor. Cuidar, alimentar, encorajar, proteger, liderar, ensinar, treinar ou capacitar o rebanho de pessoas que Deus lhe confiou. Para fazer isso, o que é que ele precisa fazer? Ensinar biblicamente. É isso que ele precisa fazer. O pastor, ele não é um profissional do culto. Isso precisa ficar muito claro. Nós não ensinamos pessoas a se tornarem profissionais. Quando nós treinamos líderes ou treinamos pastores, nós treinamos para que cada dia eles sejam servos melhores, sempre melhorando. E isso passa pela pregação, passa pelo cuidado com as pessoas, não é? Passa pelo perdoar as pessoas. São coisas que o pastor, muitas vezes, ele não está preparado. Algumas pessoas dizem, eu quero ser pastor porque eu quero pregar um texto. Olha, a coisa mais fácil que um pastor faz é pregar um texto. Nós vamos trabalhar de pregação, os irmãos vão perceber que não é tão fácil. Mas de tudo que ele faz, o mais fácil é pregar uma mensagem. É ele se dedicar a estudar um texto e pregar esse texto. Mesmo no livro, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 2, diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação. Percebam que esse alimentar o povo com a palavra de Deus é uma responsabilidade do pastor. Ele é responsável por dar esse alimento. E esse leite espiritual deve ser limpo, puro. Deus tem compromisso com a palavra dele, não com a palavra do pregador. Então, quando um pregador traz a palavra, ensina a palavra, Deus tem compromisso com aquela palavra que vem de Deus. Mas quando o pregador usa um texto para dizer aquilo que ele quer, aí já não é um compromisso de Deus, mas é um compromisso daquele pregador. E nós sabemos que a palavra que tem realmente a função de alimentar e que consegue alimentar o povo de Deus é a palavra dele. O segundo tópico é pregue e ensine a palavra. Recue um pouquinho para 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 2. Diz assim, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Olha, pregar e ensinar a palavra é algo que deve estar na cartilha de todo pastor, de toda pessoa. Mas, pastor, eu estou aqui, eu prego de vez em quando lá na igreja. E eu não sou pastor. E aí, como é que você faz? O mesmo compromisso. Pregar e ensinar. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, me parece, segundo o texto, que Timóteo está um tanto quanto desanimado por causa daquelas perseguições de Paulo, por causa daquela perseguição que a igreja sofria naquela época. Então, nós começamos a perceber por aquilo que Paulo está falando, não é? Ele está dizendo ali para que Timóteo insista, pregue a palavra, que ele não pare de fazer isso. 1 Timóteo capítulo 4, no verso 13, diz assim, até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. E aí ele vai dizer no 14, não está aí no nosso manual o pedido, mas olha como diz o 14.
Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Paulo está dizendo, olha, não seja negligente, desatencioso, não tire esse dom que Deus lhe deu. Faça tudo para que esse dom continue na sua vida, não é? Pratique esse dom, viva esse dom. É isso que Paulo está falando. Então, outra coisa também, às vezes a gente diz assim, aquela pregação pareceu mais uma aula. Olha, então ela cumpriu o objetivo dela, porque pregar é ensinar. Às vezes as pessoas são levadas a crer que uma pregação ela é boa devido à oratória ou devido à retórica do pregador. Não. Uma pregação ela é boa quando ela traz o texto bíblico explicado para que as pessoas entendam. É quando você sai daquela pregação e você diz, olha, eu sei o que esse texto quer dizer. Eu saí daqui sabendo, hoje eu posso ler esse texto e entender esse texto do jeito que ele está escrito. É como se eu pegasse um texto, a gente aprende isso no módulo 1, é como se eu fizesse você entender aquele texto como se você estivesse vivendo aquela época lá do texto. Não é um texto simplesmente que eu coloco de qualquer jeito, mas é um texto que eu coloco do jeito que ele foi passado, né? Então, precisamos ter esse cuidado ali. Em Colossenses, capítulo 1, no verso 28, a palavra pregar e ensinar são utilizadas como sinônimo, né? Mas vamos ler esse texto aí, abram a Bíblia de vocês, Colossenses 1, 28. Irmãos, qualquer dúvida, qualquer coisa, se quiserem fazer um comentário, podem levantar a mão, abrir o microfone, tá? Não tem tempo não, pode fazer a qualquer tempo aí. Colossenses 1, 28 diz assim, este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Olha a importância, irmão, do ensinar. Há um texto também, não está aí, mas os irmãos conhecem bem o texto, está em Tito, capítulo 2. Deixa eu abrir aqui, que eu peguei agora, mas se não me engano é verso 11 e 12. Olha só como é importante essa questão do ensino e da educação, não é? Da educação no sentido de mudança, de conhecimento, né? No Tito 2:11 diz, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. No verso 12, ela nos educa, ou em outras versões tem ensina, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Eu vou ler até aqui, mas o texto é mais completo um pouquinho, vai até o verso 14, né, nessa perícope aqui. O que é que os irmãos precisam perceber aqui? Diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E que sentido é isso? Quer dizer que todos serão salvos? Não é isso que o texto está dizendo. Tanto que no verso 12 vai dizer, ela nos educa. Para quê? Para renegar a impiedade, para deixar a impiedade, deixar as paixões mundanas e viver aqui neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, percebam que não há aqui nesse texto espaço para que a graça de Deus seja jogada fora. Se vocês já leram um livro de Bonhoeffer, que chama-se Discipulado, ele inicia falando sobre a graça preciosa e a graça barata. O que é a graça barata? A graça barata é aquela que você quer aquilo de Deus, mas você não quer fazer nada. A graça veio, mas não houve transformação na sua vida, não houve mudança. Isso é uma graça barata. Há salvação nesse caso? Claro que não. E em contraposição a essa, né, vertente da graça barata,
nós temos a graça preciosa. E essa, sim, é aquela que nós valorizamos o sacrifício de Cristo na cruz, que há um arrependimento, que há uma mudança de vida, né? Que nós conseguimos entender aquilo que Cristo quis fazer. E aí nós mudamos a nossa vida e nos tornamos cada vez mais parecidos com Ele. Não é? Então, é essas diferenças que nós precisamos entender, porque quando a gente ensina o outro, quando a gente prega um texto, a nossa ideia é que o outro mude, é que o outro seja transformado. Né? É possível ensinar sem pregar. Olha como isso é interessante. Mas não é possível pregar biblicamente sem ensinar. Né? Você não tem como você trazer uma mensagem bíblica e o ensino não vir junto. O ensino tem que vir junto da mensagem bíblica. Mas eu posso dar uma aula de EBD ou uma aula como essa aqui que nós estamos todos participando, sem precisar pregar para os irmãos. Né? Então, qual é a diferença do pregar para o ensinar? O pregar ele está muito ligado ao método de ensino que vocês vão aprender no módulo 8, que é o método da palestra. Né? É alguém que está ali em cima, sozinho, pregando a mensagem ou ensinando algo. Este método de pregação, ele traz em si um método que vai fazer com que exista uma pessoa que fale e tantas outras pessoas que ouçam. É nesse momento em que o pregador, aquele que fala, ele vai ensinar. Se ele não estiver ensinando, ele não está pregando biblicamente. Ele não está pregando a sua mensagem. O que ele está falando é algo pessoal dele. E vai ser normal, depois que vocês tiverem essa aula, de vocês se tornarem um pouco mais exigentes, mas sempre de forma muito humilde, nas pregações que vocês ouvirão. Né? Nós faremos depois uma divisão entre os sermões, né? Sermãos. Quais são os tipos de sermão? Vamos explicar. Né? Um que é um sermão temático, um que é um sermão textual, o que é um sermão expositivo, né? Para que os irmãos possam entender. E quando alguém começar a pregar, os irmãos já vão dizer, olha, aqui é um sermão temático, aqui é um sermão expositivo, né? Aqui é um sermão textual. Quase sem exceção, no Novo Testamento, pregar refere-se à proclamação do evangelho aos incrédulos. E ensinar refere-se à instrução dos crentes na palavra. Posso fazer as duas coisas? Pode. Você pode evangelizar ensinando. Quando você explica quem é Jesus Cristo e o sacrifício dele para um ímpio, você está ensinando a ele. O que é que depende disso? Depende do Espírito Santo. O Espírito Santo vai convencer aquele homem e se aquele homem irá responder de forma positiva ao convencimento do Espírito Santo. Letra C aí, terceiro ponto da responsabilidade pastoral. Sirva a igreja capacitando os santos. É papel dele, do pastor, capacitar. Olha, no texto de Efésios, capítulo 4, verso 11, é um texto muito conhecido. Quando falamos de dons, especialmente desses dons que são colocados aqui, nós vamos entender qual é a função deles. Né? Vamos ler a partir do verso 7, capítulo 4 de Efésios. Nós vamos ler do 7 ao 13. Vou explicar um pouquinho esse texto, para que os irmãos possam entendê-lo melhor. No verso 7 diz, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu? Senão que ele também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus, para encher todas as coisas. O que ele está dizendo é que todos aqui receberam um dom, receberam na medida que Cristo deu. E aí no verso 11 ele vai dizer, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eu vou ensinar uma forma bem pedagógica da gente decorar esses 5 pontos, esses 5 dons, tá? E pastores e mestres, segundo o texto,
Se você for um pastor, você precisa ser um mestre. Todo pastor tem que ser um mestre. Nem todo mestre é um pastor, tá? Mas vamos lá. Olha, apóstolo, o dedo maior. O que é o dedo? O que é um apóstolo? Apóstolo é aquele que é um enviado dentro daquela época, em que todas as igrejas precisam estar fundamentadas na doutrina deles. Então, nós podemos dizer que hoje existem apóstolos? Não. Nós pegarmos o termo da palavra e pegarmos o que Cristo fala sobre os apóstolos, hoje nós não teríamos mais apóstolos. Mas por uma questão hierárquica, algumas igrejas colocaram isso como sendo algo, né? Não se contentam em ser pastores, se tornam bispos, depois apóstolos, e hoje já tem igrejas aí que têm cargos acima dos apóstolos. Mas o apóstolo é aquele que toca, ó, só para vocês decorar, em todos os dedos, ó, é o único. Então, é esta doutrina dos apóstolos que precisa pegar em todos os outros dons. Pensem nisso. Profeta é esse dedo, o dedo indicador, aquele que indicava para as pessoas, né? Fazia aquilo que Deus mandava, falava, assim diz o Senhor, sempre aquela mensagem. Esse é o profeta. O evangelista é o dedo maior, esse dedo aqui. Por que que ele é o dedo maior? É aquele que chega na frente, é o que faz o trabalho, a plantação de igreja, não é? Essa é uma forma pedagógica dos irmãos aprenderem, tá bom? Mas explicando cada função segundo os dedos. O dedo, esse dedo, é o pastor. Por quê? É o dedo anelar, o dedo da aliança, é aquele que é casado com a igreja. E o último dom é o de mestre, é o dedo mindinho. Qual é a função do mestre? Se você pegar, é o dedo que você limpa, tira aquelas sujeiras do ouvido. Então, o que é que o mestre faz? Ele ensina a doutrina correta para que você possa, ó, limpar a sujeira daquilo que você ouve. Então, quando nós estivermos ouvindo alguma coisa, quando nós ouvirmos de um mestre, o mestre vai limpando, ó, aquela sujeira, aquilo que não é de Deus, ó. É isso que faz. Mas qual é o intuito desses dons? Por que que Cristo deu esses dons? Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Olha, vamos entender esse texto. Então ele deu esses dons para quê? Para que aperfeiçoassem os santos. Para quê? Para que esses santos vão ser aperfeiçoados? Para que desempenhem bem o serviço de Deus. O que esse aperfeiçoamento mais o serviço promove? A edificação do corpo de Cristo. Então, quanto mais o crente é aperfeiçoado, mais ele serve. Quanto mais ele serve, mais o corpo de Cristo é edificado. Então, irmãos, não foi dado dons aos homens para que eles fiquem parados, ou que eles não tenham nenhuma posição de frente, ou que eles não busquem servir a igreja. Foi dado dons para que eles servissem e como devem servir a igreja. Não é? Não é apenas um serviço que a pessoa chega ali e diz, eu vou fazer isso aqui porque já está cansado, eu vou fazer isso aqui. Não tem ninguém para fazer. Não. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais vontade você tem de servir e cada vez melhor ao próprio Deus. Não é porque quando fazemos algo na igreja ou visando a edificação dos irmãos, nós estamos fazendo algo para Deus. No verso 13 diz o tempo que deve parar de servir, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, isso é algo que só vai acabar quando o Cristo voltar. Porque cada vez que você trabalha com pessoas, que você ensina, que você lidera pessoas, você está transformando pessoas em melhores do que elas são. E provavelmente você vai ter discípulos de Cristo que você treinou, e se ele continuar nesta caminhada, vai se tornar melhor do que você. Vai viver mais, vai buscar mais e vai aprender cada vez mais. Então, quando que isso para? Só na volta de Cristo. Só quando nós estivermos ali
com corpos glorificados, vivendo com Cristo para sempre. Porque antes disso, nós viveremos aqui na presença do pecado, sem ser escravos do pecado, mudando, melhorando a cada dia, mas cada vez nós vamos nos tornando melhores, até a volta de Cristo ou a nossa morte física, não é? Então, quanto aos dons espirituais, os irmãos podem ler também 1 Coríntios 12 e Romanos 12. São textos conhecidos, eu não preciso ler para os irmãos já têm conhecimento disso. É uma obra do Espírito Santo no homem. É deixar claro para todos que o Espírito Santo ele faz em nós e através de nós. Em nós, o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23. A partir de nós, os dons que ele nos dá para que a gente edifique o outro, a igreja. 1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4. Né? É o texto que a gente leu agora. Quarto ponto, seja um exemplo reto de homem íntegro. Irmãos, hoje nós temos uma grande dificuldade que a nossa pregação seja aceita. Por quê? Porque nós às vezes não nos comportamos de forma correta e quando a gente fala as pessoas não respeitam. Nós não temos, como a sociedade diz, né, moral para falar. E nós precisamos cuidar disso. Todos nós, sendo líder da igreja ou não. Se foi um cristão, você precisa ser sal e luz. Luz em meio a trevas e sal, porque o sal faz toda a diferença onde ele chega, não é? Então, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12, diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Paulo está falando a Timóteo. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Nós precisamos ter um estilo de vida diferente, ser diferentes realmente. É isso que nós precisamos a cada dia ser. Buscar ter esse alvo de vida. Não é? Olha, eu sou diferente, eu tenho buscado algo melhor. A palavra santo, os irmãos já devem ter conhecimento, né? Hagios, no grego, é uma palavra que significa separado. Né? Ela tem o mesmo sentido de consagração, né? Alguém que está separado para alguma coisa. O termo igreja é eclesia, né? Chamados para fora. Perceba que todas essas palavras que têm ligação conosco, tanto igreja quanto santo, são pessoas que estão aqui no mundo, mas são chamados para fora, estão separados do mundo, porque estão consagrados para Deus. Então, sendo um exemplo no amor, na conduta, na palavra, na fé, na pureza. Não é porque você é jovem que alguém deve, né, falar contra você. Você deve sempre buscar ser isso. E sendo isso, independente da idade que você tenha, você será respeitado. A sua palavra vai ter um peso maior, não é? De todos esses acima, a forma de acabar com o seu testemunho é através daquilo que você diz. Vamos ler esse texto de Efésios 4, 29. Os irmãos estão acompanhando aí, está tudo tranquilo? Estão conseguindo acompanhar a leitura bíblica? Se estiver muito rápido, os irmãos peçam para que eu pare, porque eu já estou com a Bíblia aqui aberta, viu? Pronto, mas leiam, marquem, façam as marcações na Bíblia de vocês. No verso 29 de Efésios 4, diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, né? Mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha como é interessante isso. Se nós pegarmos um texto, eu gosto muito desse texto. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o verso 20. Diz assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Então, olha a responsabilidade que nós cristãos temos. Esse texto aqui ele está direcionado a todos aqueles que são convertidos. Embaixador do rei é
todo aquele que é convertido. Ele deve ser um embaixador, né? Nós temos a organização, Embaixadores do Rei, né, que é vinculada aqui até esse texto, tem esse texto como base, mas esse texto não está relacionado a uma organização, a um grupo de pessoas. Esse texto está relacionado a todos aqueles que se converteram. Se nós olharmos dentro do mesmo contexto, nós temos o verso 17 que diz: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, passaram. Eis que tudo se fez novo, né? Ou eis que todas as coisas se fizeram novas. É isso que nós precisamos perceber. Irmãos, eu sou uma nova criatura. Então eu agora vivo diferente. Eu tenho um ministério, que está aí no verso 18, que chama-se o Ministério da Reconciliação. E eu preciso pregar para as pessoas. Então eu preciso ser alguém lá, na palavra, na conduta, na fé, no amor, na pureza. Eu preciso também que na minha boca não saia nenhuma palavra torpe ou suja, como diz a NAA. E eu preciso entender que quando eu falo com alguém, é como se Deus exortasse, consolasse, falasse com aquela outra pessoa através de mim. Então, quanto tempo eu tenho dedicado ao estudo da palavra, ao meu devocional? Quanto tempo eu tenho dedicado a um relacionamento mais próximo de Deus? Este tempo que eu tenho vai definir aquilo que eu falo para os outros, aquilo que eu vivo com os outros, não é? Os homens e as mulheres que são casados sabem o quanto é difícil um relacionamento a dois. Vocês vão percebendo que precisa realmente da graça de Deus em alguns momentos, para que vocês possam, né, numa discussão, não dormir brigado, conversar com o outro e ali tentar resolver. E se não resolver, não fazer com que aquilo abale o relacionamento, sempre buscando melhorar. Como é que nós conseguimos isso? Sendo um exemplo, tendo o Espírito Santo em nós. Irmãos, não adianta a gente querer pregar um texto bíblico, a gente querer ir para o púlpito pregar, se a gente não tem vida com Deus. Irmãos, não vai sair nada bom. Você pode ser o maior conhecedor de Bíblia, dizer versículo de cor, tudo que você fizer. Mas, irmãos, o impacto daquilo ali não será bom. Percebam isso. O púlpito não é lugar para pessoas que não têm vida com Deus. Nós precisamos ter vida com Deus. Precisamos viver uma vida com Deus de forma que a gente tenha todos os momentos do nosso dia ligados a Deus, percebendo o agir de Deus em tudo, olhando aquilo que nós falamos, se aquilo vem de Deus ou não, sentindo o convencimento do Espírito Santo. Isso é ser um homem, uma mulher, né, íntegra, íntegro da ideia de todo, não é? De pleno. O íntegro não é aquele, muitas vezes a gente vê dizer, irmão, essas 9 características do fruto do Espírito, eu tenho que ter todas? Irmão, se for o Espírito Santo que fez, você tem que ter todas. Pastor, às vezes eu dou um vacilo aqui e ali. Tudo bem, vai corrigindo esse vacilo aqui e ali. Pastor, eu não consigo ter paz. Irmão, tem alguma coisa errada. Pastor, eu não consigo ser alegre. Tem alguma coisa errada. Pastor, eu não consigo amar as pessoas. Tem alguma coisa errada. Nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus faz em nós é bom. E nós precisamos, percebendo isso, agir de forma que Deus quer. Outra coisa que nós fazemos no púlpito, mas devemos ter muito cuidado ao fazer, é proteger contra o falso ensino. Vamos abrir Atos capítulo 20, para entender um pouco. Atos capítulo 20, nós vamos ler do 28 ao 31, né? Paulo está ali na igreja de Éfeso e ele vai dizer assim, Atos 20, 28 a 31. Diz assim o verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispo para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês
lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Irmãos, isso não mudou. Hoje, o meio evangélico, ele tem aproveitadores. Ele tem pessoas que estão nesse meio simplesmente para ganhar um certo prestígio ou algo parecido e tentar, né, seduzir as ovelhas, tentar fazer com que as ovelhas sejam atraídas pelo seu falso ensino e assim eles acabem com a vida delas. Por que que nós temos essa a vantagem de fazer um curso como esse? Nós temos essa vantagem porque nós aqui aprendemos coisas que muitas vezes a igreja não aprende. Muitas vezes nós não temos esse tempo na igreja para ensinar. E nós também não temos pessoas que queiram aprender. Mas aqueles que se dedicam em aprender, em entender aquilo que Deus quer, eles começam a se desviar dos falsos mestres. Eles começam a filtrar aquilo que ouvem e entender melhor. O curso ele vai fazer, eu tenho tido contato com alunos do ano passado, da nossa turma que formou ano passado, e alguns alunos têm dito assim: pastor, eu ouvi uma pregação, queria que o senhor ouvisse para ver se eu tenho a mesma percepção. E ele faz uma percepção de uma interpretação errada de um texto, quando a pessoa queria passar a sua ideia e usou um texto sem o contexto. E eu, né, tenho que olhar aquilo, às vezes eu olho e digo, olha, realmente houve uma falha do pregador, mas eu digo assim, são dois cuidados. Primeiro, cuidado com o que a gente ouve, mas também cuidado para que a crítica não se torne algo permanente nas nossas vidas, né? Às vezes a gente se torna muito crítico, e isso é ruim, mas também nós não podemos aceitar tudo. Então nós temos que achar um equilíbrio. Lembrem-se disso, quanto mais eu aprendo, mais humilde eu fico, mais tranquilo. Quanto mais eu sei, mais eu quero ensinar. É muito ruim quando a gente tem professores que têm muito conhecimento, que têm muita bagagem, mas eles chegam e dizem, olha, eu não vou ensinar tudo que eu sei. Eu não vou ensinar pessoas a serem melhores do que eu sou. Então, é uma tristeza você ter que ouvir isso, às vezes, de homens de Deus, não é? Numa aula, ou numa EBD, ou até no seu convívio diário, você tem que procurar ensinar tudo aquilo que você sabe a quem está ali. Não deixe que você se perca aí, não, o que eu sei, é para mim, isso é uma coisa que eu tenho que levar comigo e que eu vou ser melhor do que o outro. Não façam isso. Quando nós expomos o falso ensino, nós também não vamos expor para dizer que nós somos melhores, mas nós vamos mostrar o que a Bíblia diz para proteger as ovelhas, para proteger a igreja, para proteger os irmãos e não deixarem cair naquilo. Nós temos os ensinos de seitas que são perigosos e nós precisamos entender onde eles querem chegar para que a gente não caia numa cilada, né? Nós estamos agora lecionando o módulo 9, módulo de História da Igreja, todas as quartas-feiras. E nesse módulo de História da Igreja, nós estamos trabalhando com os erros, as heresias que foram construídas, não é, durante a história da igreja, principalmente os primeiros séculos ali, depois da morte de Cristo, século II, século III, século IV, nós vamos percebendo, né, quantos erros, e esses erros de lá, até hoje tem pessoas que repetem, né? Por exemplo, sobre os erros sobre Cristo, nós temos aí do século II, do século III, que as pessoas ainda hoje se batem. Qual é o papel nosso que estamos no púlpito? Mostrar o ensino errado, a doutrina errada, e como que a gente corrige? Ensinando
a doutrina certa, né? É assim que a gente faz. Eu exponho o erro e eu também exponho a verdade. Então, por exemplo, alguém vai dizer, olha, Jesus não é Deus. Jesus é um ser criado. Eu vou pegar João 1, verso 1, que diz, né, que no princípio o Logos, ou o Verbo, estava com Deus e o Verbo era Deus. Se eu pegar esse texto, ele está dizendo claramente que Jesus existe desde a época do princípio. E quando é o princípio? Nós não temos uma data de princípio. Nós não temos uma existência para Deus. A Deus nasceu tal tempo. Não se tem relato disso. A Bíblia diz que ele existe de eternidade a eternidade. Então, primeiro que Deus não está no nosso tempo, não é? Então, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Está sendo colocado de uma forma que a gente entende. Dentro do método, né, histórico-gramatical aqui, a gente percebe que este verbo, quando ele diz era Deus, ele está qualificando ali. Mais à frente ele vai dizer que este verbo é o Cristo, que veio para os seus, como diz no verso 11, né? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Irmãos, é uma forma que a gente tem de ir aprendendo mais e mais sobre o homem que vai pregar uma mensagem, o homem que vai pregar o evangelho. Talvez a gente tenha parado um pouco no tempo, digamos assim, e a gente deixou de se preocupar com essas coisas. Essa nossa primeira aula, eu quero terminar aqui na página 16, depois os irmãos podem fazer alguma pergunta se quiserem, hoje nós vamos ficar com essas duas páginas, mas eu quero que os irmãos reflitam nessa semana, como líderes que são, como aqueles que estão aqui aprendendo, como está o nosso compromisso com Deus. Eu tenho sido um homem reto, íntegro perante Deus. Eu tenho feito isso. Como está a minha vida devocional? Como está a minha vida com Deus? Vocês vão passar pelo módulo 6, que é a vida espiritual com Deus, que vai tratar disso de forma mais ampla. Mas agora vocês precisam pensar nisso, para que a gente possa, na semana que vem, falar um pouco mais sobre a pregação expositiva. Entender um pouco mais essa pregação, como ela funciona. Mas antes de qualquer coisa, vocês precisam ver a sua vida com Deus. Porque nós não podemos subir no púlpito, entrar numa sala de EBD, ensinar, se a gente não estiver em paz com Deus. Se a gente não estiver em comunhão com Ele. Então, vamos pensar nisso. Vamos fazer de tudo para que este relacionamento seja restaurado com Deus. Nas próximas aulas a gente faz um pouquinho mais páginas, mas hoje eu quis ler com os irmãos essas duas páginas e explicar de forma mais profunda e trazer a reflexão. Como eu falei, esse curso ele não tem a ideia de trazer apenas um conhecimento vazio ou ensinar aos irmãos. Talvez os irmãos saibam de tudo isso, mas nós precisamos saber o que fazer com esses textos bíblicos que nós lemos hoje aqui, né? O quanto ele traz um impacto para as nossas vidas, né? Então, que a gente possa ter isso. Eu vou encerrar a gravação para a aula ficar gravada, depois eu vou disponibilizar lá no grupo e vou abrir para que os irmãos possam comentar, perguntar alguma coisa, tá bom?